distintas desta premissa. No outro giro, de igual modo, a emenda regimental 59, no entender dessa defesa, não pode ser aplicada ao caso, porque também viola o princípio do juízo natural. Porque à época dos fatos, não existia a emenda regimental 59 que altera o regimento interno do STF. E o princípio do juízo natural é claro que a pré-constituição do julgador é antes do fato e não pós-factum. Assim ensinava, assim é a dicção, não minha, mas de Ferraioli. Então, excelências, por mais que tenha sido repisado por esse tribunal, por esta primeira turma, esse Supremo Tribunal Federal, a questão da competência, essa defesa ergue no sentido de que a competência viola o juízo natural. E pede, então, que seja conhecida e reconhecida a incompetência desse Supremo Tribunal Federal. Não por menos, excelência, o outro mastro que a defesa vê como necessário amarrar-se no julgamento. Ele está falando da Ilíada do presente Homero. Processo, da PET 1200. Não vi as sereias. É a possibilidade do acusado ser reconhecida a sua absolvição sumária com fulcro no artigo 399, inciso 3º do Código Penal. Diz que se os fatos narrados não constituem crime, deve ser absolvido sumariamente. E note-se que aqui, no que pese ser um juízo de prelibação, um juízo de admissibilidade, uma cognição sumária, me parece o Jerry Lewis, não se pode evitar, e o próprio Código de Processo Penal possibilita essa análise no momento, é oportuno, a questão se os fatos narrados constituem crimes. E por que a defesa ergue esse mastro? Porque me parece que no presente caso, com a devida vênia, é um caso de tentativa inidônea. Veja bem, está esclarecido que os delitos do artigo 359-L, 359-M do Código Penal são delitos de empreendimento. E no delito de empreendimento, o tipo penal, nessa modalidade, o tipo penal equipara a tentativa da produção de um resultado com a produção desse resultado. Então está equiparado a tentativa de produzir um resultado e a produção do resultado. E ocorre que, aqui assumindo a lógica da denúncia, porque quando eu falo de tentativa, tem que se pressupor o início de atos executórios, e aqui não está se discutir o intercrimes, está-se nesse momento de cognição sumária, partindo dos pressupostos asseverados na denúncia, não questionando, não concordando ou discordando, mas partindo dos pressupostos da própria denúncia, não há que se falar em tentativa idônea, mas em tentativa inidônea. Então, se na tentativa... se nos delitos de empreendimento eu vou punir a tentativa como se o resultado fosse praticado, a denúncia corrobora com essa ideia. Quando ela diz que o golpe de Estado não se consumou, e aqui eu digo o fenômeno, não o tipo, que se o tipo não tivesse se concretizado, nós não estaríamos aqui, na perspectiva da PGR, mas o fenômeno não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado. Qual foi essa circunstância? Resistência dos comandantes de força. Foi a resistência dos comandantes de força. Mas veja bem, excelências, se é assim, se o golpe de Estado e a abolição democrática do Estado de Direito não se consumou, não se concretizou, fenômeno e não tipo penal, por resistência desses comandantes de força, a tentativa ela é inidônea. Por quê? Porque pode ser que buscasse se objetar a tipificação desse artigo, dizendo o seguinte, mas nesses tipos penais, basta que o agente tente. Mas a questão aqui não é se é tentar ou não tentar, se é necessário e suficiente tentar ou não tentar. A questão é o seguinte, qual a tentativa? Porque tem uma tentativa que o Código Penal não pune. O artigo 17 diz que não se pune a tentativa. Qual tentativa? Por mais que a tentativa é suficiente para perfazer o tipo penal do golpe de Estado da abolição democrática do Estado de Direito, essa tentativa tem que ser idônea. Porque se a tentativa é inidônea, ela é irrelevante jurídico-penalmente.
E a pergunta que se faz a partir da própria lógica acusatória é: havia meio idôneo havia meio de ocorrer uma tentativa idônea? E a resposta, segundo a lógica acusatória, é não. Porque o que impede que se perfaça o fenômeno? É a resistência dos comandantes de força. Aí eu pergunto, durante todo o interregno, do início dos atos executórios até o final, em que momento os comandantes de força aderiram a essa empreitada? Porque se a nossa resposta é a resposta que logicamente se conclui da denúncia, é que em nenhum momento, se em nenhum momento eles aderiram, e era necessário, imprescindível, imperioso que os comandantes de força das Forças Armadas aderissem para que se chegasse na completude do fenômeno golpe de Estado, e em nenhum momento o fizeram, era impossível, porque se não tem como dar o golpe de Estado, a abolição democrática do Estado de Direito, sem as Forças Armadas, e eles nunca fizeram, outras pessoas poderiam fazer o que fosse, que nunca se chegaria. Por quê? Porque é uma absoluta ineficácia do meio. Não se pune a tentativa, artigo 17, quando o meio é absolutamente ineficaz. Só haveria meio eficaz se houvesse aderência das Forças Armadas. Em nenhum momento os comandantes de força aderiram. Por isso, por mais que se fizesse o que fosse, não teria possibilidade de se perfazer. Então, pune-se, é delito de empreendimento. Eu puno a tentativa. De fato. Mas qual a tentativa que nós temos nos fatos narrados? E aí o artigo 399 diz: se o fato narrado não constitui crime, e se chegarmos à conclusão que o meio era ineficaz absolutamente, chega-se à conclusão que a conduta é atípica. E se a conduta é atípica, eu tenho o quê? Absolvição sumária. Porque não constitui crime. Então, vejam, excelências, que essa é a pergunta fulcral. Não é se o delito se consuma, e aqui agora o tipo penal, com a tentativa. É mais qual tentativa tem que estar ali. Qual a tentativa tem que estar no artigo 359-M e 359-L. Qual a espécie de tentativa? Porque existe a tentativa inidônea. E a denúncia fala, e inclusive a douta procuradora, subprocuradora, falou hoje, que o que impediu o presidente de dar continuidade foi a resistência das Forças Armadas. Então, se a resistência das Forças Armadas foi um óbice que interrompeu uma suposta execução, a execução nunca iniciou, porque as Forças Armadas nunca aderiram. É um gênio. Se ela é suficiente para interromper a execução de um crime, ela é suficiente, e ela não existiu em nenhum momento, ela é suficiente para dizer que nunca se iniciou. A tentativa é inidônea, o meio é absolutamente ineficaz. No caso específico dessa PEC 1200. Sem mais, excelências, meu tempo se finda. Agradeço a atenção, a oportunidade, no tempo que, pela declaração da incompetência do Supremo Tribunal Federal, pelos motivos já aduzidos, igualmente pela absolvição sumária, tendo em vista a ocorrência de tentativa inidônea no presente caso. Agradeço, senhor presidente. Agradeço, doutor